Feliz sábado a todos. Eu vou convidá-los a se ajoelhar e a orar comigo, aqueles que puderem e quiserem. Deus, nós te agradecemos porque temos a oportunidade mais uma vez, mais um sábado, nos retirarmos, estudarmos a tua palavra, estudarmos sobre o que agora o Senhor quer que nós vejamos e relembrarmos coisas que nós precisamos voltar e revisar. E peço que tu possas nos orientar nesse estudo, levar a direção que tu queres e que nossas mentes estejam voltadas para o estudo, que nós possamos ter atenção plena nesse momento e que possamos desfrutar dele e compartilharmos conhecimento e aprendermos também. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre um artigo, né? Nós vamos estar. Eu estou tentando posicionar aqui porque vocês podem não estar vendo aí, mas tem um papelzinho aqui atrás, sabe? Que eu vou fazer de quadro. Eu e os papéis, né? Vocês já estão acostumados. É, nós vamos falar sobre um artigo que ele foi postado em 2022, né, no Mídia, e o comentário lá feito pela Ansietes foi justamente porque ia ser uma parte dos Vespers. Então, ela trouxe esse artigo, né? Na verdade, foi colocado lá como um dever de casa para assistir o Vesper. E esse artigo é de número 592, lá no Mídia, mas a gente também vai colocar aqui, né, para a leitura de todos. E eu conto com a participação de vocês, porque eu preciso também saber de vocês o que vocês pensam, que vocês sabem sobre as coisas que eu vou falar, vocês podem contribuir e eu posso crescer e pode ser acrescentado no nosso estudo tudo, né? O que vocês trouxerem também. Então, é, eu vou pedir o Gabriel para estar colocando para a gente aí, compartilhar com a gente o artigo nesse momento. Isso. Eu vou pedir licença um minutinho aqui, porque eu preciso dos meus óculos. Só um minuto. Isso. Agora ficou melhor e eu posso enxergar direitinho. Vocês podem me ajudar na leitura. Então, se alguém se disponibilizar agora a começar a leitura para a gente, leia o título, por favor, e pode ler o primeiro parágrafo também. Alguém gostaria de ler agora? Podem abrir o microfone. Posso ler, Cris? Pode ler, claro, por favor. Uhum. Tá. Darwin era sexista, assim como muitos cientistas modernos. Parte de mim pensa que esse é um momento para os homens ouvirem as mulheres, em vez de argumentar sobre o sexismo. Mas acabei de falar sobre sexismo na ciência com meu amigo Robert Wright no Mini, Mini Golf Life TV. E eu me sinto obrigado a dizer algo sobre essa questão, porque eu ensino em uma escola de engenharia onde as mulheres representam menos de 30% dos professores e alunos. Abaixo estão pontos que fiz ou queria fazer durante a minha conversa com o Wright.
também meu post. As mulheres querem ser oprimidas? A ciência é machista? Claro que sim, de duas maneiras. Primeiro, as mulheres na ciência, incluindo a engenharia, matemática, medicina, enfrentam discriminação, assédio e outras formas de maus tratos por parte dos homens. Em segundo lugar, os cientistas do sexo masculino pintam as mulheres como inferiores intelectualmente que os homens. Essas duas formas de sexismo se reforçam mutuamente, ou seja, os cientistas do sexo masculino usam a ciência para justificar suas atitudes sexistas em relação às mulheres. Então, Uhum. quando as mulheres não conseguem prosperar, os homens dizem, viu? As mulheres simplesmente não são nossas iguais. Agora, é, se você quiser continuar lendo o próximo parágrafo, por favor. Tá. Em seu importante e oportuno novo livro inferior, How Science Got Women Wrong and the New Research That's Revisiting the Story, inferior, como a ciência entendeu mal as mulheres e a nova pesquisa que está reescrevendo a história, a jornalista científica britânica Angela Saini documenta como a ciência, há muito tempo, denigre as mulheres. Em seu livro de 1871, The Descent of Man, Charles Darwin escreveu: a principal distinção nos poderes intelectuais dos dois sexos é mostrada pelo homem alcançando uma eminência mais elevada em tudo o que ele assume do que a mulher pode alcançar, seja exigindo pensamento profundo, razão ou imaginação, ou meramente o uso dos sentidos e das mãos. Ele acrescentou: assim, o homem acabou se tornando superior à mulher. Uhum. Alguém mais gostaria de ler? Que tem mais um parágrafo que eu preciso que seja lido. Oi, Você não vai Cris, boa aparecer. noite. Boa noite. É o parágrafo que começa com Francis Galton. Isso, exato. Então vamos lá. Francis Galton, primo de Darwin e pai da eugenia, também era sexista. Galton, Galton observa Saine, produziu mapas de beleza, que classificavam as mulheres na Grã-Bretanha das mais feias às mais atraentes. Em um momento em que as mulheres estavam buscando votar, escreve Saine, né? Uhum. Galton, desculpa, em um momento em que as mulheres estavam buscando votar, escreve Saine, Galton, Darwin e outros cientistas intensificaram o sexismo a um nível sem igual. Nossa. Isso. Então, a gente vai voltar lá no início, por favor, Gabriel. Vamos voltar. Se vocês observarem, aqui abaixo do nome do autor, né, da pessoa que trouxe esse artigo, está escrito assim: por muito tempo, a teoria darwiniana justificou atitudes e comportamentos sexistas. E agora a gente vai entender por que que tem o nome do Galton, né? Se não me falha. Isso, Galton. Ele é primo do Darwin. E quando ela coloca que ele e Darwin é, estavam escrevendo num momento, né, que as mulheres estão começando a conquistar, eles vêm com intensidade com o sexismo, né, através da ciência, tentando justificar o sexismo e a diferença da mulher entre o homem, usando a ciência, tentando usar a ciência. E a gente sabe de um livro, né, que muitos já leram, é o livro, eu vou pedir para o Gabriel colocar a imagem do livro, da
Gina Rippon. Isso, esse livro, Gênero e os Nossos Cérebros. E para quem leu, né, já deve ter visto que ela traz com a neurociência a questão de que os cérebros, né, por que é feito essa comparação aí, até que está aí no equilíbrio, né, de equidade aí, o azul e o rosa, como assim, né? Tem diferença, né? Quais são as diferenças? Por que são as diferenças? E aí, com essas questões levantadas, eu vou trazer um pouco do raciocínio para depois a gente comentar no artigo, porque justamente nós sabemos que o comportamento humano, né, na psicologia, se a Carla estiver aí, ela pode até comentar um pouco sobre isso para mim, sobre o comportamento. O que o comportamento na psicologia traz de conceito para a gente? A Carla está? Isso, Carlinha, fala para gente sobre comportamento na visão de psicologia, da psicologia. Oi, boa noite, Boa noite. tudo bom? Então, o comportamento tem. Deixa eu só fechar aqui a porta. Tem o comportamento externo e aquele que é intrínseco, aquele que Uhum, é visto, na sociedade, que é manifestado, e aquele que está lá nos nossos pensamentos e que depois se torna em ação. E para uma área da psicologia, que é a comportamental, ela também chama esses nossos pensamentos de comportamento, só que intrínseco. uhum. Eu posso dizer o inconsciente? Sim, sim. Aí o inconsciente seria na psicanálise, mas você pode usar inconsciente. Uhum. É, então, no caso, os comportamentos que são manifestados, você disse que é São os comportamentos externos, extrínsecos. externos. Externos. Estou anotando aqui, Carlinha. E os outros que são internos, digamos assim, né? Intrínsecos, é isso? Isso mesmo. Intrínsecos. A gente pode também ouvir falar, ser chamado de o inconsciente, né? Sim, em uma outra teoria da psicologia, Sim, pode. sim. E nessa que você trouxe para a gente, você chama de os internos? Essa é a teoria comportamental, que Sim. algumas pessoas que fazem terapia, né, conhecem depois a prática dela como uma TCC, terapia cognitivo-comportamental. Uhum, certo. Obrigada, Carla. Nada. Então, diante disso que a Carla trouxe para a gente, eu vou pegar esse gancho dela e vou trazer uma fala, né, também que está relacionada ao que ela falou. Que aí eu vou pedir o Gabriel para colocar essa figurinha do comportamento humano, que está aí escrito, comportamento humano. Ah, sim, essa aí também a gente já pode ver, se você quiser deixar do gelinho ali, a do iceberg. Isso. Porque aí é como a Carla falou que a gente pode pontuar outros nomes aqui, né? Como a gente viu, que é os externos e os mais subjetivos, né? Os intrínsecos. E aqui eu trouxe uma figurinha com consciente e inconsciente, né? Porque eu acho que é o que mais todo mundo ouve falar, mas eu acho que o termo mais viável é o que a Carla trouxe para a gente. Então, em cima aí, o iceberg está mostrando como o que está sob a superfície, né? Além da superfície, é o que a gente vê, né? Ela chama de externos, né? Comportamentos externos. E o que a gente não vê que está lá intrínseco, como ela disse, aí eu coloquei como inconsciente, assim, mas são os comportamentos intrínsecos, né?
Se eu estiver errando em alguma coisa, você me corrige, tá, Carlinha? Então, agora, Gabriel, você traz para a gente o quadrinho que tem escrito como título Comportamento Humano, por favor. Então, gente, eu estou fazendo um curso muito interessante, esse, muito interessante, que é para liderança feminina, são mulheres, na grande maioria, pretas, e que pensam em liderar um dia, como que elas vão ter a postura num ambiente de trabalho, de colocação de liderança, como que vai ser essa dinâmica, né, dela conseguir se sobressair, né, ou nem é se sobressair, é poder mostrar a capacidade dela e fazer, e reger uma liderança, né, reger os liderados de uma forma saudável e dentre desses assuntos que estão sendo abordados lá, porque quando eu falo de uma forma saudável, porque é muito difícil uma mulher conseguir chegar lá na liderança. Então ela tem que se posicionar, ela tem que ter uma postura, né? Ela tem que ser firme, porque a liderança ainda é um universo masculino, tem muito mais homens que, apesar de não serem capacitados, estão lá. E dentre os assuntos veio esse assunto do comportamento. A Heloísa, que foi a nossa instrutora, né, lá, a nossa professora nesse curso, e ela me autorizou a usar os dizeres, eu conversei com ela sobre o estudo que a gente ia ter hoje, e eu achei muito pertinente essa parte, porque é, ela trouxe como psicologia o comportamento é o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente, que o cerca em determinadas circunstâncias, levando em consideração o meio ou contexto em que se encontra. Carla, o que você acha sobre isso? O que você pensa? Fala para mim. Você pode repetir a pergunta, por gentileza? Sim, sabe esse textinho que tá sendo compartilhado aí? Agora eu estou lendo. Isso. Então, Sim, fala que em psicologia o comportamento é o conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente, ou seja, ele é moldado segundo o que o ambiente ali, né? Ele vai de acordo com o que o ambiente tem para oferecer, que o cerca, o ambiente que o cerca, em determinadas circunstâncias, levando em consideração o meio ou contexto em que se encontra. Você concorda? sim, concordo. Você pode nos trazer um exemplo, Carlos, por exemplo, se vier na sua cabeça. Se não, a gente pode continuar e quando vier você fala. Sim, uma família, por exemplo, vocês estão me escutando? Uma família, né, que tem determinados comportamentos, determinadas ações, vamos imaginar, né, de pessoas que convivem ali com álcool com muita facilidade, né, isso vai gerando naquela criança, por exemplo, que esteja ali naquele ambiente familiar, que está olhando aquela situação, é, ela pode facilmente moldar futuramente o seu comportamento a também passar a ter atitudes assim, né, ter gosto pelo vício. Sim, sim. Alguém mais gostaria de contribuir sobre essa coisa do meio, o ambiente, trazer reações ao indivíduo? Eu, Cris, se você me permitir. Sim, por favor. Esse dia eu estava ouvindo um podcast interessante sobre escolas, né, os prós e contras de escolas exclusivamente para meninas, né, do ensino médio. Hum, Foi bastante abrangente, né? Não há aqui momento para explicar todos os prós e contras, mas um dos achados foi que essas meninas, no caso, se davam muito melhor em certas matérias que são conhecidas como difíceis para
uma menina gostar ou tirar notas boas, como física, por exemplo, né? Então, nessas Uhum, escolas de só de meninas, a chance delas escolherem a matéria física como uma matéria com maior carga horária e mais ênfase era bem maior, né? Então, a partir disso, se estavam tirando algumas conclusões assim, né? De isso que certamente o ambiente, né, misturado com os meninos tem o seu efeito, que elas não estavam assim conseguindo se posicionar nessa matéria como se fosse só com elas. sim, porque aí pode também se tornar uma segregação, assim, né, entre aspas, porque se separa meninos de meninos, é isso? Eu estou entendendo bem, Gabriel? É claro, né? Por isso que eu estou falando, esse podcast trouxe os prós e contras, né? Então, Sim, estavam sim. pensando sobre possíveis modelos de fazer essa separação apenas por um tempo, o, uma certa carga horária separada, né? Porque existem escolas tradicionalmente só para meninas, né? Aham, E elas não têm só vantagens, né? Talvez cabe tem aqui também mencionar suas. isso. Obrigada. Então, a gente está entendendo que o meio, né, o ambiente, né, que cerca a gente, faz com que nós sejamos moldados ou temos escolhas por causa disso, né? Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós somos humanos e nós precisamos um dos outros. E agora, passando para o próximo quadrinho, Gabriel, conformidade social, é nessa parte que eu quero entrar. Isso. Então, cerca de 90% do comportamento humano é resultado de reações das pessoas ao ambiente e ao meio social. Então, a gente está vendo 90%. Nós, humanos, como seres sociais, precisamos do outro e da aprovação do grupo. Essa é a conformidade social. Ou seja, quem aqui nunca ouviu falar, né, de um adolescente ou um jovem que ele quer participar do grupo dele, né, quer ser aceito por esse grupo, né? Mesmo nós também, entre nós, os grupos dos nossos grupos, os adultos, né, também nós precisamos, todos nós precisamos de essa aceitação, né, no meio social, no ambiente social. E aí, pensando nisso, é, eu vou pedir a Rê, se ela estiver presente. Rê, você está por aí? Está me ouvindo? Sim, Então, aí agora eu vou pedir a participação da Rê, porque a gente vai entrar um pouquinho, né? Ela vai trazer para a gente uma análise dela mesmo, sobre o livro da Gina. E porque ela fala um pouco disso, né, Rê? Ela fala da necessidade de buscar aceitação social, certo? sim, sim. Tem E um você, capítulo. Uhum. uhum, você Tem um pode cap... trazer pra gente. Sim, sim. Eu vou trazer assim, colocando que tem um capítulo, é o capítulo 6 do livro, se chama Seu Cérebro Social. E ali ela vem descrevendo sobre os estudos que são mais recentes, né? A respeito, ela inclusive coloca que é muito recente essa descoberta da necessidade do cérebro social e os estudos com relação a isso. Aí, não só pensando no livro, mas nós mesmas, né, como pessoas, nós temos ouvido falar muito nessa necessidade, né, de quando se Uhum, fala em se cuidar da mente, cuidar do uhum, corpo e da mente, hoje já se traz essa necessidade de estarmos socialmente agrupados, né? Não somente agrupados, mas
de termos tempo para o social. Hoje se coloca bem que isso é muito importante, né, nos Uhum. relacionamentos. E logo no Sim. início do capítulo 6 tem uma frase de Matthew de Lieberman, que a Gina Rippon coloca, que deixa bem claro para a gente. Essa frase é a seguinte: somos programados para sermos sociais. Somos impelidos por motivações profundas para permanecermos ligados a amigos e familiares. Somos naturalmente curiosos sobre o que acontece na mente dos outros e nossas identidades são formadas pelos valores que tomamos emprestados dos grupos que chamamos de nossos. Muito bom. Então, eu acredito, com essa frase aqui, a gente já resume todo o capítulo, né? E ela fala dos estudos, como estão sendo feitos esses estudos, que essa parte que trata do nosso social está no córtex pré-frontal, e que Uhum. nós, desde criança, né, desde que nascemos, ela coloca, a gente já Uhum. busca a entender, a ter esse entendimento para interagir com o mundo. Então, a gente sabe que as crianças, né, com a visão, com a audição, a princípio a visão turva, mas com a audição, e depois todos os sentidos, né, desde que nascemos, vai sendo usado para reconhecer, né? Essa interação social, quem está nos recebendo bem, quem não está nos recebendo bem, o que significa a entonação da voz, o olhar, né? Toda a expressão, e isso Uhum. nós carregamos para a vida e o nosso cérebro vai guardando essas Uhum. informações. E nós vamos sendo formados de acordo, como você já colocou também, de acordo com o meio que nós estamos, né? Sim. Uhum. E, É, e pensando nisso tudo que você trouxe para a gente, tão importante, né? Nós sabemos que somos criados, como o Marco falou, nós somos criados para nos relacionar, como também a Gina traz isso muito bem nessa parte que você pontuou para a gente. Eu vou pedir o Gabriel para passar e ir para esse quadrinho que tem uma moça questionando alguma coisa aí, né? Você pode estar pensando, né? Na verdade, ela não está questionando, depois ela questiona. Você pode estar pensando, mas se tudo que fazemos é influenciado pelo ambiente e não escolhemos, nós não temos o poder de mudar? E agora, o que vocês acham? Eu gostaria da participação de vocês. Quem não falou ainda também pode falar. Pode falar o que pensa, o que vem na mente, o que acha que deveria falar. A gente não precisa estar, nós não precisamos estar assim, com medo, às vezes, né, receosos de falar. Será que eu vou falar certo? Será que eu vou falar errado? Não, esse é o momento mesmo de o que vocês tiverem na mente, pode expressar, porque vai ser muito útil. O Cris, Sim. eu acredito assim, eu acho que até um certo momento da vida, a gente vai. A gente, a gente vive nós somos seres sociais, né? Coletivos, Uhum, sociais, uhum, talvez para mais ou para menos. Eu quero dizer o seguinte: talvez uma família maior, uma família menor, uhum, mas de certa forma todos somos bem sociais, porque aí vem a fase quando uma criança nasce, tem da família, e aí fica muito ali, fica muito influente, né? Ao pai, à mãe, talvez a parentes mais próximos, a vizinhos. Depois vem aquele momento da educação, né? De ir para uma escola, uma creche. Então acaba que, querendo ou não, todos nós somos influenciados, né? Pelo meio. uhum, Isso é muito comum. Acho que é quase impossível não ser assim. uhum, Mas eu acho que respondendo aqui essa pergunta, aqui esse questionamento, não temos o poder de mudar. Eu acredito que isso vai mudando
à medida que a gente vai crescendo, nossa mente vai se desenvolvendo e nós vamos tendo a percepção do que do que é certo, errado, é bom, é ruim, Uhum, mesmo às vezes sendo pessoas próximas da gente, que a gente gosta muito, a gente pode perceber que nem tudo que se faz é o correto. Nós vamos uhum, ter o poder de discordar também, de pensar diferente. Então, assim, eu gostei daquele. Você fez uma postagem aqui do slide anterior, em que uhum, 90% das pessoas, então quer dizer, não é 100%, mas acredito que com o nosso crescimento, né? Assim, até um certo momento nós somos influenciados mesmo, uhum, mas naturalmente, né, com aquela nossa consciência que vai crescendo com a gente, faz parte do crescimento do corpo, da evolução, a gente percebe que a gente não é obrigado a concordar com tudo, até por conta do aprendizado, e a gente também vai formando opiniões próprias, então é bem natural da vida, né? uhum. Obrigada, Mar. Mais alguém que gostaria de comentar sobre isso? Cris, queria falar. Por favor. Estava pensando, eh, tem muitas coisas que têm a ver com contingências, ou seja, Uhum, factores que nós não escolhimos para nada, mas que son de grande influencia para nós en nuestra vida, inclusive actual. Por ejemplo, nós no escolhimos nuestros pais, no escolhimos nuestra crianza, no escolhimos su país que nacimos, ni un momento histórico, ni crisis económica, no escolhimos nuestro cor de piel, ni cómo la cultura, la sociedad olha ese cor de piel, no escolhimos violencias, hay tantas cosas, la religión que nos dieron, hay tantos factores que no escolhimos para nada, que afectan completamente nuestra experiencia. Mas agora, con todas las desigualdades que, por ejemplo, yo vivo, nos vivimos, que al ter desigualdade no tenemos libertad para escolher todo lo que realmente quisiéramos, mas con todas esas limitaciones, eu acho, y con la conciencia de qué es lo que nuestra sociedad y nuestra familia hizo de nós, eu posso falar, ok, esto es lo que fizeram de mí, mas agora eu quero fazer un lugar en el, con todas las limitaciones, eu possa ser meu lugar, en el que eu possa formarme y tomar decisiones y crear un ambiente que sea óptimo para mí y para las personas que moran perto de mí y que sea de crecimiento para melhor. sim, Eu penso isso. sim. E aí vem, né, pegando um gancho também com você, Mati, vem essa questão do escolher, do querer mudar, né, e fazer a escolha, porque o meio vai influenciar, sim, mas aí a gente tem que fazer essa escolha do que nós vamos deixar nos influenciar, né? Qual é o que a gente acredita, quais são os princípios que nos regem, né? E aí, dentro desses princípios, o que que na sociedade, né, vai contribuir para mim, dentro daquilo que os princípios que eu trago, ou não, né? Então, na verdade, não é porque o ambiente nos influencia, nós não podemos, não temos o poder de mudar, né? Porque, na verdade, é aquilo que eu vou aderir, aquilo que eu vou escolher, né? Que esse meio influencie. Tanto que a questão, por exemplo, do sexismo, né? Se tantas pessoas, né, agora estão se levantando, as pessoas estão se conscientizando um pouco mais, né, a questão das mulheres, a questão dos direitos, as questões mesmo que o mínimo, né, a gente sabe que é, é tipo uma pontinha, né, ainda, mas
de um tempo para cá, né, de uma certa forma, essa luta foi ficando, né, mais visível, mais aparente. E isso também influencia. Então, é uma forma de mudar o meio, e aí também as pessoas vão sendo mudadas, se elas querem, claro, né? Se elas escolherem ser influenciadas por tal coisa, mas o meio, né, em si ele muda e depois as pessoas vão mudando. Tanto que é, nós mesmos do movimento, nós tivemos a instrução, né? A gente recebe essa instrução, a gente vê essa instrução sendo vivida, né, pelos nossos líderes, né? E aí a gente vai se transformando junto, né? Porque aí aqui é o grupo, né, que nós temos, somos mais influenciados, porque a gente escolhe, assim, né, nesse meio sermos moldados. E um com o outro, né? Como a gente já viu também a Gina trazendo sobre esse assunto. Agora eu quero voltar no artigo, porque eu vou finalizar assim com um pensamento interessante do Isso, tem artigo. mais uma mão levantada. Hã? Tinha mais Tem uma uma mão mão levantada. levantada? Ah, por favor. É porque eu não estou vendo as mãozinhas, não consigo visualizar aqui, mas pode falar. Quem está com a mão levantada? Eu estava com a mão levantada anteriormente, não sei se tem mais alguém. Ah, pode falar, Carla, por favor. Se Então, tiver mais alguém, depois que você falar, a pessoa pode falar. pois é isso que foi mencionado, né, que a gente tem esse poder de mudar, eu penso que ele é até um certo ponto, porque ele Sim. depende de uma tomada de consciência da realidade. E Hum, por causa daqueles fatores que o Mate mencionou, muitas pessoas não vão chegar a isso, entende? E hum, outras tantas acham que todos, né, podem, o dia é feito de 24 horas, é 24 horas para todo mundo, né? Aquelas conversas, né? Você está lá no trem, está no ônibus, vai ler enquanto está lá. Só que muitas dessas pessoas que falam nunca pegaram um ônibus lotado e no final do dia de serviço e para saber quanto que aquela pessoa está sobrecarregada e cansada, entende? Então existe às vezes um uhum, discurso por trás que, que justifica o que eles chamam de meritocracia, né? De achar que uhum, não, todo mundo pode sair de um determinado ponto e chegar no outro. Eles dão exemplos, né, de pessoas que aparentemente não conseguiriam nunca chegar lá, né? Mas é porque essas uhum. pessoas, se você for olhar, eles tiveram oportunidades e muitas vezes eles são exceções à regra. Eu cito um exemplo incrível de uma mulher chamada que vocês devem conhecer com certeza, Djamila Ribeiro. Sim. Ela e outras pessoas dizem assim, mas se ela chegou, né? Se ela é filósofa, se ela dá aula lá na França, todas as mulheres pretas podem, e não é verdade. Ela é uma exceção. Por quê? Porque Uhum, ela vai contando a história dela, os pais dela e tudo que aconteceu. Claro, teve um esforço, sim, né? Mas ela teve muitas oportunidades que outras mulheres, estou citando esse exemplo, né? Jamais uhum, terão e jamais vão conseguir ter aquela expansão lá, né, da mente e tal, é porque alguém é mais inteligente ou mais, né, do que o outro. Não, é porque realmente é uma questão de oportunidades e envolve todos aqueles fatores que o Mate mencionou, sabe? uhum. Assim, assim é o que eu penso, né? Sim, muito obrigada. Você contribuiu muito, porque realmente a gente não pode tirar os fatores sociais, né? Se tirar, aí como que vai, como que nós vamos ver esses parâmetros, por exemplo, as pessoas pretas, né? As mulheres que são mulheres pretas, né? Elas têm muito mais dificuldade, né? Elas sofrem mais do que outras, né? E mais outros aspectos que envolve isso aí. Se não tiver uma equidade, se não pode ser que elas nunca vão conseguir chegar lá, né? E por falta de oportunidade ou por falta de incentivo, por falta de N faltas, né? E aí não, não corresponde só à pessoa, né?
Tá certo. Eu gostei muito da sua fala, da fala do Mate, e espero que todos estejam compreendendo. Se tiverem algum posicionamento diferente desse ou algo para agregar, pode abrir o microfone e falar, tá? Porque eu não estou conseguindo ver as mãozinhas levantadas. E alguém que por acaso estiver vendo, pode também me falar, sinalizar. Cris, ó, tem fulano, tá com a mão levantada, né? É, então, gente, agora eu vou voltar para o artigo. Eu vou pedir o Gabriel para colocar o artigo. Eu acho que eu tenho uns 10 minutinhos, né, Gabriel? 20, quase. Quase 20 minutos. Então, ai, ainda não posso tirar. Eu tô com a perninha do óculos aqui. Eu ia tirar, mas senão eu não leio o artigo, né? Vamos lá. As letrinhas estão tão pequenininhas. Ahn, eu quero mais aquela. Eu acho que o quinto parágrafo, se não me engano. Não, é a parte de cima mesmo, Gabriel. Muito obrigada. Esse parágrafo anterior. Isso. É, um pouquinho. Aqui, quando a gente vê aí em seu livro de 1871, vocês estão vendo aí essa parte que tem uma data? Sim, Então, eu vou tentar fazer como se fosse uma linha dos parâmetros aí que o próprio artigo traz, dos acontecimentos mesmo, historicamente, tá? E os nomes dessas pessoas que contribuíram para uma coisa que a gente vai ver aí. Deixa eu ver se aqui vai aparecer. Dá para visualizar a linha? Tá meio longe, né? não dá para ver. Dá para ver. Dá para ver? Então, ó, eu quero trazer para a gente aqui uma coisa. Eles escreveram esse livro, né? O livro, né, de Galton, na verdade. Deixa eu ver se é ele ou se é de Darwin. É Darwin, né? Nesse caso foi Darwin. A principal distinção dos poderes intelectuais dos dois sexos. É isso mesmo o nome do livro? Deixa eu ver. Não, o título é Não. A É porque tá. Descendência, né, do homem, do ser humano. Aonde tá aí, gente? Tô perdida. Você repete o nome do título, Gabriel? Cómo a ciencia entendeu mal as mulheres y a nova pesquisa que está reescribiendo la historia. ¿Esa? É porque o nome tá aí onde Está em tá inglês o azulzinho aí, né, nome. que o Gabriel colocou. Por isso que eu até me perdi, mas é em inglês. É, mas você traduzindo falou que é o que, Gabriel, pra gente? Eu não sei se em português é a origem das espécies, mas aqui traduzido Sim. seria, literalmente seria a descendência do homem, do ser Tá humano. ótimo. Mesmo, ainda que não seja, né? Porque a gente tem que ler aí no inglês como tá. Mas vamos pegar essa parte aí como descendência, né? Do homem. Ele começa a trazer uma distinção, né, nos poderes intelectuais dos dois sexos, nesse livro. Então aí é 1871. Quando ele começa a trazer essa coisa da distinção dos sexos. Distinção intelectual, né? Distinção nos poderes intelectuais. Dá para ler? Tá dando para ler? Tá muito longe? Tá longe. Tá, então eu vou ir falando o que eu estou escrevendo, tá? Deixa eu ver se eu consigo Tá chegar um bom. pouquinho. Aqui tá melhor.
Tá melhor. 1770, tá, 1771, Darwin, né? Vou colocar um Dzinho ali, Charles Darwin. Então, Charles Darwin, vou colocar só assim. Ele escreve um livro e que ele traz no livro a questão da distinção de poderes intelectuais dos dois sexos. Logo mais depois, se a gente for vendo aí, ele diz o seguinte, ele acrescenta, né? O homem acabou se tornando superior à mulher. Por quê? O que que ele fala aí que leva ele a chegar a essa conclusão? Ele, em tudo que ele assume do que a mulher pode alcançar, seja exigindo pensamento profundo, razão ou imaginação, ou meramente o uso dos sentidos e das mãos, ele acrescenta isso, de que o homem acabou se tornando superior à mulher. Então, ele traz isso. Aí agora a gente pode subir um pouco. Como? Ele está falando dos poderes intelectuais, né? Exato. Então, agora a gente vai ver embaixo um nome chamado Francis Galton. Eu vou chamar assim, né? Se alguém souber a pronúncia melhor, pode colocar. E Francis, ele é o primo de Darwin. E ele é conhecido como o pai da eugenia. Alguém já ouviu falar sobre eugenia? Se Cris, não, já sim. pode trazer para a gente um pouco do que você sabe? Pelo que eu lembro, a eugenia tem a ver com você, digamos, existe esse processo de seleção natural, né? E a eugenia seria como você acelerar esse processo de seleção que a natureza faria, né? Que a natureza levaria milhares de anos para fazer. Você faria Uhum. ali de propósito, selecionando entre as pessoas as características que você acha que são melhores, que são superiores, né, fazendo uma própria espécie de seres humanos assim, super seres humanos. Sim, exato. É, E aí eu trouxe também, Carol, em cima disso aí que você está falando, em cima não, puxando o gancho disso que você está falando, eu achei algo que fala que essa seleção, né, nas coletividades humanas, ela se baseia em leis genéticas, né? Você concorda? Sim, tem componente genético nisso, né? Isso, isso. Por isso também ele vai trazer essa coisa de eugenismo, né? Eugenia. O termo foi originalmente trazido por Francis Galton e em 1883, em 1883, ele escreve um livro e ele traz um estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, assim como você trouxe um pouco para a gente, seja física ou mentalmente. E aí, eu acredito que o significado de eugenismo é bem nascido. E daí a gente Ei, vê. Cris, eu mandei o
Eu mandei o significado aí no chat. E pode falar para gente qual é? Rose, você quer falar para gente o significado? Então, enquanto a Rose vai ver qual é o significado para Ei, gente. Cris, posso? A Sim. palavra eugenia deriva do Hum, grego e significa bom em sua origem ou uhum. bem-nascido. Isso, exatamente. Eu tinha falado bem-nascidos, né? Aí, no caso, então, 1883, Francis Galton, né? Eu acho que é assim que escreve o nome dele, Galton, isso. Ele define eugenia. O livro que ele escreveu, o nome é esse. Dá para vocês lerem? Sim, E aí, aqui nesse período, ele define a eugenia. É a primeira pessoa que vai trazer isso. Aí, se nós formos pular lá entre 1917 e 1940, aqui, entre esse período, aqui no Brasil, surge uma pessoa chamada Renato Kell, acho que se pronuncia Kell, e ele fica conhecido como o pai da eugenia aqui no Brasil. Pai da eugenia no Brasil. Ele não é o único, mas por conta que ele assumiu a propaganda no Brasil como política e intelectual, sendo a eugenia um fator importante para a política e intelectual, ele acaba ganhando o título de pai da eugenia no Brasil. E em 1920, aqui nesse meiozinho aqui, né, 1920, a gente tem um fato, que aqui no Brasil a eugenia nasceu associada a um movimento sanitarista nesse período, mas antes, né, sanitarista, mas na virada da década de 1920, não foi exatamente 1920, na virada da década de 1920, muitos eugenistas condenavam o país por ter uma população pouco homogênea, e saudável. E pouco saudável. E aí, eles sugeriram medidas como a esterilização de doentes mentais e segregação racial. Então, nesse período, a gente vê que começa aqui, né, essa coisa de Darwin está trazendo os poderes intelectuais, né, dos dois sexos, distinção disso, poderes intelectuais, vou colocar um i aqui.
Aí ele fala que os homens são mais intelectuais que as mulheres nesse livro, e aí depois a gente vê que o primo dele fortalece isso, traz essa questão da eugenia. E o que que acontece, o que que tem a ver isso com o sexismo, né, que o artigo está trazendo? Ela fala que no período que as mulheres estão querendo votar, né, ainda está num período assim que elas estão começando a engatear, eles vêm com essas teorias de que tem a ver com essa coisa da genética, né? Da intelectualidade, tem diferença, né? E com jeitinho, claro, que eles não vão. Aqui, Darwin fala mesmo sobre a distinção entre mulheres e homens intelectualmente. Mas o primo começa com essa coisa de eugenia. Só que o artigo traz falando que ele era sexista. Depois, quando a gente vê aqui mais para frente, já aqui no Brasil, a gente vê que essas influências já vêm tomando poder e chega, por exemplo, aqui, com essa proporção de que alguém levanta a bandeira da eugenia aqui no Brasil. E aí, nesse fator aqui, é onde os doentes mentais eles querem praticamente esterilizarem, né, eles, e fazer segregação racial. Daí é um pulo para o sexismo, porque essa eugenia já começou a trazer que, digamos que biologicamente, né, as pessoas poderiam ser bem nascidas ou não. Então, vamos acelerar esse processo para que só pessoas assim nasçam, só pessoas daquele outro jeito nasçam, né? Carol, você acha que está fazendo sentido o que eu estou falando em relação com eugenia? Com certeza. Então, e aí nós vemos tudo isso acontecer. O artigo traz que ele era extremamente, não, o artigo diz que ele era sexista, mas, né? E aí, o que eu trago para fechar aqui, porque a gente não vai conseguir terminar hoje o estudo, né? Porque tem mais partes, o artigo traz mais coisas. Mas o que eu quero, tipo, amarrar com o que eu iniciei? O meio influencia, certo? Nós somos seres que precisamos ser aceitos, né? A gente tem essa necessidade. E essas influências acontecem o tempo todo. E no caso aqui, eles começam influenciando a sociedade de uma tal forma, introduzindo esses pensamentos, que aí é um pulo depois para que o sexismo venha a tomar força nesse período. E é um período que estava sendo engateado assim, né? Estava engateando para as mulheres terem direito de voto, de votarem, né? As mulheres começando a votar. Então, eu queria amarrar isso àquele relato que a gente trouxe, aquela pesquisa, né? De que nós somos seres influenciáveis, né? E influenciamos também. E nós precisamos ser aceitos, né? Nós buscamos ser aceitos, o ser humano, ser humano. E por isso que eu trouxe a questão de que será que nós podemos mudar ou não, né? O que a gente escolhe influenciar, como a gente escolhe ser influenciado, o que a gente permite, o que a gente não permite, porque aqui, por exemplo, a sociedade começa a ser influenciada com isso, são homens de grande poder, assim, né, tidos como cientistas da época, né, bem marcantes, e isso vai tomando uma proporção, né, eu coloquei aqui do Brasil, mas tem muito mais,
em outros lugares, vai tomando uma proporção muito grande. E vira uma coisa muito perigosa, porque imagina, esterilizar as pessoas que têm doenças mentais e induzir a segregação racial é uma coisa muito séria, que começa a acontecer como efeito dominó mesmo, né? Vem, vai levando isso, né? Na verdade, vai crescendo. E aí, Francis Galton, que começou o incentivo a esse pensamento de eugenia, a gente sabe que ele era sexista, agora pelo artigo, produziu mapas de beleza. Ele produziu mapas de beleza que classificava as mulheres na Grã-Bretanha das mais feias às mais atraentes. Em um momento em que as mulheres estavam buscando votar, escreve Saine, que é aquele que a gente leu. Galton, Darwin e outros cientistas intensificam o sexismo a um nível sem igual. Então, essas são umas datas importantes. Esses são nomes importantes no sentido de que trazem esse sexismo de forma forte, embutido em outras coisas, né, em outros termos, e tudo tentando comprovar cientificamente de que a mulher é inferior ao homem de alguma forma. Cris, Então, sim, é interessante que eles, como você disse, de uma forma científica, eles trazem que esse é o problema. Esse é o exato, problema no Brasil da economia não estar boa, etc., né? sim, Eles culpam a minoria, né? E a gente vê que, como Darwin e Galton e outros cientistas também usaram o mesmo subterfúgio, a mesma forma de atacar, porque isso é um ataque, sim, atacar as mulheres em plena luta por direito a voto, né? sim, sim. E aí é onde o próximo estudo eu vou dar continuação com nesse sentido, né? Porque logo o título a gente vê falando, Darwin era sexista, assim como muitos cientistas modernos. Então ainda tem muito para a gente aprender com esse artigo, mas eu creio que agora o meu tempo já já chegou, né, de parar. Gabriel, você pode confirmar para mim? Sim, Cris, já passou um É, pouco, mas eu acho que você está concluindo, né? sim, sim. Aqui mesmo é o fechamento do estudo, né? Eu quis amarrar, espero que tenha feito sentido e que eu tenha sido justa também com as informações, né? Para vocês e que tenha sido um estudo que possa ter trazido, né? Trago conhecimento e nessa parte. E eu acho que eu cresci um pouco aqui na hora de dividir, cresci muito, porque é isso que faz a gente crescer quando vocês trazem, quando vocês participam, né? Obrigada pelos termos usados, as coisas que eu não sabia que foi colocada, e aos que participaram. E eu vou convidar vocês a orarem comigo. Vamos orar? Ó Deus bondoso, Deus bom, nós te agradecemos mais uma vez. A gratidão é algo que fortifica o nosso coração, aquece a nossa alma, e é assim que nós saímos desse estudo hoje. Gratos, porque o Senhor continua falando conosco, porque tu continuaste falando conosco, porque tu, tu te importas com cada um de nós e quer que nós sejamos influenciados e influenciemos conforme a tua vontade, teu querer,
porque é o melhor e nós agradecemos por isso também, essa tua preocupação com seus filhos e filhas, com conosco. Venha, ó Deus, abençoar-nos neste sábado que ainda temos pela frente. Que cada um tenha descanso, tenha regozijo em estudos, tenha prazer de estar nesse dia. Aqueles e aquelas que talvez hoje não têm companhia, estão sozinhos nas suas casas, mas que sabem, que tenham certeza de que tu não os desamparaste. Tu não desamparas a nenhuma delas, a nenhuma dessas pessoas. E estendo o meu abraço e o meu desejo é que tu leves a essas pessoas, principalmente essas que estão sozinhas, que não têm companhia, também a essas que estão em família, que o meu desejo é que elas vivam um sábado maravilhoso. Obrigada, em nome de Jesus. Amém.